Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Oi, mais um dia abençoado que Deus nos dá. Que Ele abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso encontro, o nosso coração para acolher, inclusive. Eu vou fazer uma reflexão inicial que vai nos lembrar bem a palavra acolher, a palavra do Senhor. Né? Esse é o dia, vamos falar assim, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Quinta-feira, um encontro feliz, que a gente reserva um tempo para Deus, que nunca nos será tirado. O tempo que nós paramos, seja um instante para o Senhor, na eternidade nós veremos e teremos recompensa desse encontro, desse momento, de tudo que nós estivemos aqui, ouvindo, refletindo, crendo que Ele está aqui verdadeiramente, confiando nesse Deus que nos criou e que, passando por todas as tribulações desse mundo, nós vamos ter uma recompensa eterna que nunca acabará de felicidade, porque é promessa de um Deus amor que nos criou e criou todas as coisas. Voltemos sempre para Deus. Voltemos sempre para Ele. Sempre que desanimar, que sentir que o inimigo está fazendo você desanimar, não, força, não desanima não. Fala, Senhor, é com o Senhor que eu quero caminhar nessa terra até o meu dia, até o dia que o Senhor preparou para mim. Então eu quero começar, pedimos já a bênção, né? E saudar a Nossa Senhora, Ave Maria. Lembra que o anjo disse assim? Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou lembrar hoje aqui para quem não está por dentro, que é sempre, eu gosto de repetir, eu sou a Marinês, que dá catequese para adulto, sempre foi para principiante que queria aprender. Mas como agora estamos assim, eu não estou vendo vocês, e é meditação da palavra de Deus, que é uma riqueza que eu sempre, nunca deixo de fazer, que posso. Então, para todo mundo é bem-vindo para estar com Deus. Porque quando a gente está com Deus, esse tempo nunca nos será tirado, nunca será perdido. Porque às vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas, não é mesmo? Mas com Deus, quando nós estamos com Ele, não é perda de tempo, é ganho, é lucro. Então, Jesus, nós vimos que Ele ficava andando para encontrar almas, para conquistar, para cativar, para mostrar o amor que Ele tinha, que Ele veio revelar. Nós podemos chamar de epifania, porque tem a epifania do Senhor, o que é? Quando Ele se manifesta. Nós podemos ter epifania do Senhor, porque Ele pode se manifestar a nós. Se nós não percebemos, quando estamos aqui, que Ele está se manifestando, pode crer que a sua alma, a alma de cada um de nós, está percebendo, está tendo, está recebendo
o Senhor, algo que nunca perderá, algo maravilhoso, mesmo que nós, com o nosso corpo, não percebemos. A nossa alma está sendo embelezada porque nós estamos com o Senhor. Então o Senhor ficava andando e não demorou para ter multidões que se aglomeravam em volta dele, porque era maravilhoso ouvi-lo. Era maravilhoso. Nós vamos ver aqui o que ele falava e ficou ainda muita coisa que não cabe aqui, como eu disse. Ele é infinito, teve alguma coisa que ele revela, tem revelação privada, porque ele revela mais. E eu, quando encontro, eu aproveito muito. E teve um tempo, ele passou um tempo desejando falar em parábolas, às vezes. Para quem não se inteirou do que é parábola, quando o Senhor falava parábola, era uma história que ele contava, fazendo comparação com a verdade. Ele queria falar a verdade, mas ele falava de outra maneira, uma parábola, uma comparação que era a verdade. É como se nós escutássemos uma história, mas só que essa história não é só uma história, é uma verdade que ele estava revelando. E os escribas e fariseus, que eram os donos da lei, eles sempre perseguiram Jesus. Desde o seu nascimento, nós vimos perseguições. E até hoje, cristãos são perseguidos. Então, os fariseus e os escribas eram os doutores da lei, eles que mandavam, e como eles viram que a multidão aglomerava em volta de Jesus, onde ele estivesse, e ele não tinha parada, ele não tinha casa, ele tinha amigos. E ele nós já estamos falando que ele, lembra que eu disse que eu não vou uma sequência, eu vou pegar aquilo que eu sinto que ele quer que eu fale hoje. Então eu vou para frente, vou para trás, no final de sua vida visível aqui na Terra, aí eu vou fazer mais uma sequência na ordem que ele fez. Mas por enquanto, o que eu sinto assim, Jesus quer que eu fale sobre isso hoje. Então eu falo, sentindo que é a vontade dele. Os escribas e fariseus o perseguiam porque tinham medo de que eles perdessem a sua posição. Como sempre, o poder atraente que o inimigo propõe, né? O poder. Lembra dos inimigos? Não vamos esquecer, o mundo, o demônio e a nossa vontade, que não podemos aceitar quando ele nos propõe coisas ruins contra Deus, porque é só isso que ele propõe, contra Deus. E a gente percebe porque estamos com o Senhor. Se estamos com o Senhor, nós sabemos qual é a proposta do Senhor. Porque ele só andou ensinando, naquela simplicidade de sandália, se não tivesse sandália nos pés, nem era descalço mesmo. Jesus não buscava riqueza, não que ele fosse contra, ele tinha muitos amigos ricos. Ele fez opção pela pobreza para estar com os que sofrem primeiro. Mas aqueles que eram ricos e eram deles, eram maravilhosos porque o ajudavam. Jesus nunca pegou dinheiro, mas quando ele formou os apóstolos, eles viviam de doações.
Os pescadores pescavam de vez em quando peixe para comer e tudo. E visitavam as famílias. Lembra que eu disse? Ele não tomou discípulo de famílias. Eram para segui-lo, mas de vez em quando visitavam seus familiares. Como a mãe, ele nunca abandonou. Nunca que a família dos discípulos, quando já eram apóstolos, por enquanto eu vou dizer discípulos, porque ainda não os formou. Apóstolo tem que ter formação, saber, conhecimento que Jesus ia dar a eles, para prepará-los para quando ele tivesse invisível para nós, mas ele está aqui conosco. Ele está sempre conosco em todo lugar, não é isso? Em todo lugar ao mesmo tempo. Temos que crer. Infeliz de quem não crê no Senhor. Então, quando ele resolveu, e os escribas e fariseus iam ao encontro também, no meio da multidão, para provocá-lo, para tentá-lo, para perturbar o ambiente. Porque eles não tinham coragem de proibir o povo de ir atrás de Jesus, porque eles tinham medo de perder o poder. É fácil da gente entender isso hoje em dia que nós vivemos, não é mesmo? Olhamos a política, já sabemos. Quem que está lá, quem quer perder o poder. O poder desse mundo nos engana. Nos faz o inimigo ganhar alguém. Então eu vou falar uma parábola dele. Eu vou falar duas hoje. Mas eu vou falar uma pequena e vou ler até a explicação que Jesus dá. Eu poderia explicar com as minhas palavras, mas eu vou ler a explicação que ele dá. E às vezes, ele falando em parábola, ele falava de maneira que os fariseus e escribas não entendiam. E só os seus discípulos que o rodeavam, só a multidão entendia, ou então outra hora ele explicava. Muitas vezes ele fazia isso. Ele falava uma parábola e os escribas ficavam voando. Por quê? Não amavam Jesus, queriam persegui-lo, queriam acabar com ele de qualquer maneira. Então eles nunca desistiram de perseguir Jesus e os que o seguiam. Eles iam e provocavam Jesus, às vezes com perguntas assim dóceis, mas Jesus conhecia os seus corações. Quem conhece o nosso coração inteirinho, profundamente? É Ele, é Deus Pai, é Deus Espírito Santo, é Deus Jesus. Então Jesus conhecia os seus corações e dava a resposta adequada, mesmo que a pergunta tivesse sido assim, dócil para ele. Ele conhecia. Mas aqui, nesse momento, ele vai falar eu vou proclamar uma palavra que ele me mostrou que eu devo falar, mas ainda eu quero lembrar que nós não sabemos do dia de amanhã, do mundo que nós vivemos. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque eu não esqueço que a vida não é longa, não é mesmo? Nós não sabemos o que o Senhor tem para nós amanhã, esse ano, o ano que vem. Nós não sabemos o que nós devemos, como nós devemos viver. Como ele falou, na santa paz,
esperando o que ele tem para nós, porque ele é o amor, não é mesmo? E quando nós nos encontramos com ele, imagina o carinho que ele tem conosco. Imagina o carinho com que ele está aqui hoje. Jesus sorri, imagine. Não deixe de fazer aquilo que eu lembrei vocês, não me lembro em que encontro. Da gente imaginar Jesus como ele é. Como é na nossa imaginação a face de Jesus. Sabendo que ele é lindo, 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 maravilhoso, nunca vamos alcançar. Que jeito que você imagina? Ele usava túnica, sandália nos pés, roupas simples. O cabelo na época a gente vê sempre que eram tudo cabelos longos. E eram cabelos lindos, os dele. Aí como você imagina e conversa com Jesus. Não deixa de conversar com Jesus, que é uma coisa que eu gosto de sempre passar. Conversa com Jesus porque ele está te ouvindo. A qualquer momento que você falar com ele, ele está te ouvindo. E se alegra quando você fala: Jesus, eu te amo. Eu não sei o que falar hoje, conversar com o Senhor, mas eu sei que eu te amo. Jesus sorri, te abençoa e fala: e eu te amo também. Quero você no céu comigo. A parábola que eu vou falar, muitos de vocês acredito que conhecem. Mas como sempre, a palavra de Deus é viva. Quantas vezes eu proclamar, eu meditar, eu vou estar desfrutando da palavra de Deus que é viva. Ela transforma a minha vida. Ela me dá a verdadeira vida. O joio e o trigo. Jesus um dia chega para os discípulos e diz assim. Jesus propôs essa parábola. O reino dos céus é o dele, né? Tem o reino das trevas. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Primeiro, quero dizer, o joio é parecido com o trigo. Podemos confundir o joio com o trigo. Por isso Jesus faz a parábola usando o joio e o trigo, o que ele quer explicar, o que é a verdade. E ele diz assim, o inimigo, então o patrão, o dono do terreno, do campo, pediu que seus funcionários, empregados, semeassem semente de trigo. Mas eis que o inimigo, porque ele se mete sempre em tudo, nós não podemos esquecer e não cair nele. Eu já disse que ele foi desmascarado. Ele foi lá e semeou joio. Sabe por quê? Porque ele quer tapear. Isso ele sempre quer fazer. Enganar. O joio é parecido com o trigo e é ruim, porque é dele, do inimigo. E ia confundir quando crescesse. Vamos continuar. O trigo cresceu e deu fruto. Mas apareceu também o joio. Os servidores conheceram o joio, que era joio e não era trigo, que estava naquele meio mesmo parecido. E disseram-lhe, primeiro, os servidores do pai de família, dono lá, né?
vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Imagine que nós semeamos, foi semeado só trigo, só semente de trigo, só bom, só coisa boa. Mas de repente estamos vendo um monte de joio ali. Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Na mesma hora, quer que arranquemos o joio? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais arrancar também o trigo. Se vocês vão lá arrancar o joio, vocês vão arrancar trigo também, porque vocês vão confundir, porque é parecido. Deixai-os crescer juntos. Deixa crescer tudo junto. Até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro, no meu armazém, no meu paraíso. Eu poderia já explicar a parábola, mas Jesus falando vai ser explicado muito mais. Ele fala assim: explicação da palavra, da parábola do joio. Então isso é uma parábola, que é uma verdade que ele vai explicar agora, mas ele falou em joio e trigo, plantou semente no campo. Então ele diz assim: despediu a multidão, porque isso ele falou para uma multidão. Não precisa de eu dizer, onde Jesus estiver falando, existe uma multidão em volta dele. Então ele despediu a multidão só saía de perto dele quando ele falava: podem ir para casa descansar, depois eu falo mais. Se eles viam Jesus que não estava falando, eles chamavam Jesus de mestre. Então eles diziam assim: mestre, não vais falar hoje? Como sentiam falta de Jesus falar. Será que por isso nós precisamos sentir falta dessa palavra? É palavra viva que vai nos conduzir ao paraíso celeste. Aí ele falava, quando ele falava para a multidão, era hora de descansar, já era tardinha ou já era de noite. Para Jesus não tinha hora para falar com sol ardente ou chuva, que podia se esconder em algum lugar, algum abrigo. Não tinha hora nem dia para Jesus atender a multidão, não só falando, mas curando, amando, fazendo milagres, curas, conversões, trazendo gente que estava nas trevas para ele, para segui-lo, e começaram tudo cada vez mais a segui-lo. E como está hoje o seguimento de Jesus? Continuando a explicação, a multidão foi porque Jesus falou: podem ir, depois tem mais, né? Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe. Aí ele entrou numa casa que de um discípulo, com certeza oferecia, ou para tomar água, ou para descansar, né? Eles ofereciam tudo para Jesus. E Jesus nunca aceitava coisas assim, de requinte, né? De riqueza.
Não, ele ensinou a conviver com o que é verdadeiro. Não é dinheiro, riqueza, poder que é a verdade na nossa vida. Então ele quer ensinar dando exemplo. Ele fala e vive. Jesus falou e viveu o que falou. Todos viam que ele vivia o que ele falava. Por isso eram atraídos por ele. Os discípulos perguntaram-se ao redor dele, ficaram em volta dele, os discípulos. Explica-nos a parábola, mestre, do joio no campo. Eles não entenderam. Eles não entenderam o que o Senhor quer dizer com o joio e o trigo, e que cresceu o joio e o trigo, e que o joio na colheita vai ser queimado, e o trigo vai para o celeiro. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele, Jesus. O que semeia, ele não está semeando? Quando ele está falando, ele está semeando. Ele está semeando a palavra dele, que o trigo nem tem comparação, mas ele comparou com a semente. A palavra, a semente que é a palavra dele. Ele falou, o que semeia a boa semente, sou eu vou dizer que é ele. Ele diz, é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Já sabemos como é o mundo. Ele semeia no mundo inteiro. O que Jesus semeou e semeia no mundo inteiro? Trigo, boa semente. Palavra viva. A boa semente... Não, o campo é o mundo, né? A boa semente são os filhos do reino. Que aqueles que acolhem a palavra dele. Então viram boas sementes, porque eles é que vão depois continuar. O joio são os filhos do maligno. Infelizmente, o Senhor declara, tem filhos do maligno no mundo. Que tristeza. Fazem o que ele fala. Segue a ele, discípulo do inimigo. O inimigo é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Então nós, com mais razão, nós vamos pensar, Jesus, nós temos a nossa vida que vivemos um tempo e vamos um dia. O Senhor nos chama, está toda hora partindo gente que o Senhor chama para a eternidade. Mas haverá o fim do mundo. Jesus não diz data, ele diz o que haverá. A colheita que ele fala é o fim do mundo. Os ceifadores, aqueles que eles queriam ir lá, que ele falou, não vão colher agora, que vocês vão confundir o joio com trigo, vai arrancar trigo também. Os ceifadores que ele fala, quem vem fazer a colheita são os anjos. Ele enviará os anjos que não errarão para colher. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal.
no fim do mundo haverá separação do joio do trigo, que os anjos farão, porque eles conhecerão o trigo. Os lançarão, olha o mal, o joio é o do mal. E pegarão o joio e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, escute. Ele fala assim, aqueles que têm ouvido, entenderam agora a parábola do joio e do trigo? Vamos ser trigo. Vamos ser trigo. O que ele falou? O trigo, na casa do Pai, vai resplandecer. Que são os justos no reino do Pai, no reino da eternidade no céu, no reino dele, daquele que nos criou, daquele Deus Trindade que nós não entendemos, mas cremos, porque ele falou. Jesus, palavra viva, que nos ensina e nos transforma. É só seguir Jesus. Quer ir para a fornalha ardente? É dizer não a Jesus. Porque Jesus deixa a liberdade. Ele faz tudo. Nós vamos saber do que ele é capaz de ter feito e faz por nós para não sermos joio. Para não termos o fim do joio. E os justos, nós que estaremos com ele, ele fala, resplandecerão. Nós nunca vamos fazer ideia como é esse resplandecer no céu com Deus. Então vamos procurar viver o que Jesus falou. Meditar a palavra, segui-lo. Fazer igual aquela multidão. Onde está Jesus? Ali eu quero estar. Jesus, não posso ir onde o Senhor está nesse momento. Ele está em todo lugar. E andava como homem. Ele estava andando. Ele não estava em todo lugar na época que ele estava andando. Ele andava. Quando ele passou a ser invisível, que nós vamos ver como, aí ele vai estar em qualquer lugar como ele está agora aqui. Mas quando ele nasceu, quis ser homem como nós para nos salvar, porque senão não nos salvaríamos. Então ele andava igual nós. Ele que é Deus, que podia tudo. Ele andava, cansava, suava, tomava sol. Se tivesse comida, tudo bem. Alguém oferecia algo, tudo bem. Fez aqueles 40 dias de jejum. Um Deus que veio para nos dar vida, levar para o celeiro do Pai, resplandecendo de luz e felicidade. Agora eu vou falar uma outra parábola que Jesus me falou. Eu entendi que ele quer que nós pensemos mais um pouco no amor dele. E ele fala do amor dele através de uma parábola.
Ele vai contar uma história linda, por sinal, mas é a verdade. Como o joio e o trigo é o que vai acontecer no fim do mundo, conosco, com a humanidade inteira, com toda geração humana, ele falou, explicou como o joio e o trigo, que vai separar, que tem gente ruim do inimigo e tem gente dele, discípulo dele, que vai ser muito mais, é óbvio, porque ele é vencedor. Ele é o nosso Deus vencedor, que tem uma mãe que nos deu também para nos ajudar a vencer o inimigo que quer fazer de nós joio. É a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler inteira, que ela é longa, porque ela é linda. Mas eu vou falar as partes que nós entenderemos. Para quem não conhece, para quem conhece, igual eu disse, acolhe. Acolhe como ele falou do joio do trigo. Vamos acolher no coração a palavra dele. Ele vai falar agora do amor do pai através de uma parábola. Mas é do pai que ele está falando. Olha que lindo. Aí vocês falam, conheço muito a parábola. Mas e a riqueza que ela nos dá ao meditarmos nela, ao refletirmos nela. Então vamos ver a parábola do filho pródigo. Nossa, mas como nós aplicamos essa parábola na nossa vida? Essa história comparativa que o Senhor faz com a realidade de Deus, das coisas dele, das coisas de Deus, como nós aproveitamos. Escutem, eu vou ler e depois faço alguma reflexão que o Senhor me inspirar. Porque o que eu quero aqui é servir ao Senhor falando o que Ele quer que eu fale. Só isso interessa. Como nós devemos desejar fazer só o que Ele quer. Embora a gente erra tanto, né? Parábola do filho pródigo. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres, o que ele tinha. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Era para ele dar para os porcos, e ele desejou aquela comida. Entrou então em si e refletiu. Repito, entrou em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome.
Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a contrição aí. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. O filho mais velho, né? Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes, numa vida devassa, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Vamos pensar. Como nós podemos aplicar essa parábola na nossa vida? Quem é esse pai rico que tinha 2 filhos? Ele era riquíssimo, mas que dá toda a liberdade para escolhermos a riqueza dele ou o desespero infernal. O filho mais moço chega para ele e fala: meu pai, eu quero a minha parte da herança. Os filhos herdam os que os pais têm, né? O pai, sem dúvida, dividiu corretamente e entregou a parte dele. E o que ele fez? Ele se mandou para gastar o dinheiro com as farras, todo o bem, vamos considerar o dinheiro, todo o bem que o Senhor nos dá. Com que nós aproveitamos? Ele foi e gastou tudo com os colegas, pagou para eles e gastou. De repente, acabou, porque ele não trabalhou, ele não fez multiplicar, ele só viveu como trigo. Quando acabou o dinheiro dele, acabaram os amigos.
Ele ficou só. E veio naquela região uma fome. Vamos entendendo. Ele não tinha dinheiro nem amigos. Foi buscar emprego. Sabe de quem que ele ganhou emprego? Para dar comida para os porcos? Um dos colegas dele com quem ele gastou a fortuna dele. E essa revelação é privada, que eu aprendi. Esse que deu o emprego era amigo ou o que era? De dar comida aos porcos, nem para ele. Quando ele fosse comer, era quando ele recebesse o salário dele. A comida era dos porcos, ele não podia nem a comida dos porcos, ele podia comer. Vamos de imediato pensar, longe do Pai, longe de Jesus. Nós vamos ficar sem saciarmos de nada. Nós não teremos nem... Uma vez eu escutei um sacerdote falar que eu gostei. Longe de Deus, nem comida de porco nós temos. Longe de Deus é a nossa infelicidade. E o pai sofria, mas o filho quis, ele dá a liberdade. Mas ele olhava o caminho longe, se por acaso estava voltando. Olha o desejo do Pai de Jesus, que voltemos para Ele. Por isso eu disse o voltar no início. Vamos voltar cada vez mais para Jesus. E ele ficou tempos esperando. Mas o filho parou e refletiu. O que nós temos que fazer com a nossa vida? Refletir. Pare e reflete. Deitou na cama à noite para dormir? Vamos refletir. Como foi o nosso dia? Será que o meu dia foi do Senhor? Eu segui Jesus? Eu sou continuei discípulo dele? Eu prestei atenção, lembrei dele. Eu falei com Jesus pelo menos uma palavra, eu te amo e creio em ti. Ele refletiu, ele teve contrição, ele se arrependeu demais da conta. Por quê? Porque estava sofrendo. Porque o Senhor permitiu que acontecesse tudo aquilo. Porque o sofrimento, muitas vezes, é que nos traz de volta para Ele. Se ele tivesse ainda dinheiro para a farra, ele estaria na farra. Mas veio o sofrimento. Como nós vamos reclamar do sofrimento? Vamos entender, vamos refletir. O Senhor falou, busque conhecimento enquanto há tempo. O Senhor permitiu que acontecesse aquela fome. Ele podia correr mundo atrás do filho e achar esse filho. O filho estava com pior que um andarilho. Já não tinha calçado, estava as roupas, os trapos. Estava parecendo um andarilho difícil de reconhecer. De tanto que sofreu, porque saiu da casa do pai. Porque se afastou do pai, que tinha muitos empregados, que tinha uma vida farta. Porque quem serve o Senhor tem vida farta. Quem serve o Senhor não é empregado do Senhor. Se torna filho, se torna filha. Ele trata, são meus filhos. E se eu me afasto dele e volto, ele faz festa no céu. Ele vai falar um dia, há festa no céu quando um pecador volta para mim. Ele falou, eu vou voltar para minha casa, a casa do meu pai. Mas eu vou falar para ele
que eu não sou digno de ser filho dele. O que eu fiz, não sou digno. Eu vou falar para ele que eu quero ser o empregado dele, porque os empregados dele tinham vida farta. E saiu e de repente o pai vê ele lá longe vindo como um andarilho, com fome, com roupa rasgada, eles que eram ricos, anel que significa quem ele era. Filho. Ele era filho. O pai o reconheceu, porque o pai nos reconhece. Jesus nos reconhece. O Espírito Santo nos reconhece. E Jesus então conta essa parábola para falar, eu te conheço. Eu conheço o seu coração, eu conheço o seu sofrimento. Aproveite o seu sofrimento comigo, venha a mim e você será feliz. Quando o pai reconheceu aquele filho que estava vindo como um farrapo humano, correu ao seu encontro. Só de ver que o filho já estava voltando, não tinha chegado ainda. Ele correu ao encontro, é assim que ele faz com quem está levando uma vida totalmente afastada dele e de repente para, reflete e fala, eu vou voltar para Jesus, o meu Salvador, que vai me levar para o Pai, vai botar no celeiro do céu, que é só felicidade. Ele abraçou e o filho falou, mas o pai não deixou ele falar tudo. Tal é o amor do pai. Ele não deixou ele falar tudo. O que ele quis falar? Eu vou falar assim para o meu pai. Meu pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Porque primeiro pecamos contra o céu. Não sou digno de ser chamado seu filho. O Senhor espera o arrependimento. Lembra de Davi, no Salmo 50? O Senhor espera o arrependimento. Quando ele estava voltando é porque ele tinha se arrependido. Mas ele esperou o filho falar, olha até que ponto. O filho queria dizer assim, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Não deu tempo, ele abraçou e beijou esse filho e falou para o empregado, corre, traz um anel, traz roupas lindas que eu quero pôr nele, sandálias para os pés. Mata um novilho gordo e vamos fazer festa. Meu filho estava perdido e eu ganhei de volta. Você quer escutar isso? Quem não quer ouvir isso? Nós não queremos. Quando a gente sair dessa vida, desse mundo, escutar do Pai, uma festa no céu. Você voltou para mim. Você voltou para mim. Só que tem que voltar desde aqui. Temos que preparar, sabe a caminhada? A caminhada que esse filho fez é aqui. Voltando, 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 e voltaremos para ele. E se formos pecadores e tivermos o arrependimento, como o filho fez, refletiu, pensou onde é que eu estava com a cabeça de sair da casa do meu pai, que eu tinha tudo, e o filho mais velho que ficou revoltado. Em vez, faltou amor nele. Ele ficou enciumado. O que o pai fala? Ele ficou bravo porque o filho, o moço, gastou tudo e ele está fazendo festa porque ele voltou. O que o pai fala? Meu filho, você está sempre comigo e tem tudo que é meu é seu. Os novilhos gordos são seus. Confortou esse filho que ficou magoado em vez de achar bom de rever o irmão.
Onde está o amor fraterno? Em vez dele pensar, tadinho do meu irmão, como errou, eu não fiz, ainda bem que eu não fiz como ele, de pegar o meu dinheiro e me mandar. Ainda bem que eu não fiz como ele. Graças à bondade do meu pai, ele está de volta e o meu pai o acolhe e até faz festa. Eu também quero festejá-lo. Era essa a atitude correta do filho mais velho. Não ficar enciumado. O pai falou, tudo que é meu é seu. Sabe, o pai lá do céu fala para nós, tudo que está aqui é para vocês. Meus filhos que se arrependeram, pecaram, se sujaram. Ficou com a alma suja, mas se arrependeu, refletiu. O meu filho, Jesus, chegou aí para te dar toda a chance que o filho pródigo teve. Voltar como um farrapo humano de pecado. Qualquer um de nós no mundo, o mundo como está cheio de pecado. Para, reflete e fala, eu quero é Jesus. Eu não quero o mundo. Eu não quero fazer a minha vontade, que foi ridícula, foi tremenda, foi horrível. A vontade que eu tive, porque o inimigo instigou, dinheiro na mão e farra. Nada de pai, nada de delícia de casa de pai, de amor de pai. Não, vou gozar a minha vida do jeito que eu quero, que a minha vontade dá. Mas ele refletiu e corrigiu a sua vontade. Como foi horrível a minha vontade. Agora o mais velho, em vez de falar, eu fiz a vontade do meu pai, que coisa boa. Agora ele voltou, ele fez a vontade dele, mas ele voltou, que bom. Não, ele ficou enciumado, mas o pai o convenceu a participar da festa. Ele entendeu. O pai o conquistou porque o pai é amor. Nada de ciúme, nada de inveja, nada de desconfiança nem desesperança, nada de falta de fé nesse pai amoroso, que é esse pai do filho pródigo. Jesus queria que eu falasse agora, meditasse para mim, para vocês, para todo você que está aí. Ele queria que eu fala do amor, fala do tanto que eu, meu Pai e o Espírito Santo, Trindade Santa, amamos cada um. Voltem para mim, você que está longe, volta para mim. Vai ser tudo de bom. Vai ser festa no céu, e festa no céu não tem fim. Tudo você vai ter, porque tudo eu tenho e tudo é para você. Até aqui na terra, toda a maravilha da criação. Você olha a natureza, a beleza. Para quem que Deus fez? Para nós. Quando você olhar uma flor, não essa que é artificial. Uma flor linda, uma planta linda, uma fruta gostosa. Uma lua maravilhosa, estrela no céu, tudo que é de beleza, um mar maravilhoso. Para que ele fez? Para quem? Ele fala assim, não, eu não preciso disso, eu fiz para vocês. Então vamos agradecer a Deus o amor, a nossa gratidão. A nossa gratidão não pode ter fim a esse Deus que faz festa mesmo que nós nos sujamos aqui de pecado, mas se voltamos para Ele, Ele corre ao nosso encontro e faz festa no céu. Ele quer a gente assim. Você que está para
não está firme seguindo Jesus, vê onde ele está. O povo ia onde ele estava, aglomerava e queria: mestre, fala para nós. Agora nós não precisamos, porque ele está conosco. Falamos para ele todos juntos agora: Jesus, nós te amamos, somos gratos. Queremos ter uma gratidão sem limite, no máximo que nós podemos, para irmos gozar de toda a vida que o Senhor vem nos dar. É o Senhor que vem nos dar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, Jesus, Trindade Santa, Espírito Santo de amor, nos dê sabedoria para amar a Trindade Santa, que nos ama infinitamente, que nós nem alcançamos o seu amor. Cremos, creia em Jesus. Passe para amigos que estão longe de Jesus, como o filho pródigo, no mundão, nas festas do mundão. Fale para eles. É Jesus que é a nossa festa. Aí não tem felicidade. Você vai terminar mal. Se você permanecer numa vida devassa, você vai terminar como joio na fornalha ardente. Porque Deus dá liberdade. É nós que escolhemos. Eu quero seguir Jesus. Eu quero voltar para Jesus cada vez. Fala, mas nós pecamos, como é que a gente faz? A alma peca. Usa o nosso corpo e a gente peca. Nós vamos aprender porque ele é amor, ele ensinou como a gente fazer para voltar para ele igual o filho pródigo. Vamos voltar para ele igual o filho pródigo, mas nós vamos aprender. Quando a nossa alma se sujar, porque ela suja, a gente cai. A alma peca, usa o nosso corpo, a nossa vontade, o inimigo, vem tudo em cima, o mundo. Temos as oportunidades que o filho pródigo enfrentou. Pode acontecer por causa dos inimigos. Mas nós podemos ser como ele, refletindo e voltando e ganhando uma festa no céu. Você que não está tão assim ligado em Jesus, vai procurando. Vai lendo a palavra dele, que ele vai te conquistando. Ele me mostra que deve... Eu tenho certeza que tem alguém aí que ficou feliz de saber desse amor a esse ponto. Todos vocês, eu acho. Porque eu fico feliz toda vez que eu leio, que eu falo: Jesus, por mais suja que a minha alma ficou, mas eu voltei. E eu quero voltar sempre, que mesmo que ela tiver só uma manchinha, de repente você deixa cair um pingo de café, sei lá, na sua alma. Não, Jesus, eu quero voltar para ti, refletir e voltar, porque eu quero o celeiro celeste. Eu quero a festa que o Pai vai fazer e me abraçar e falar: meu filho, minha filha, voltaste para mim. Amém? Glória ao Senhor. Obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, pelos aborrecimentos que nos aparecem. E o Senhor nos ensina a enfrentar esse sofrimento buscando Jesus. Buscando Jesus. Porque o sofrimento nos faz buscar Jesus. Por isso que ele nos ama tanto e nos deixa sofrer, às vezes. Como o filho pródigo, se ele não sofresse, ele não tinha aquela atitude. Glória ao Senhor. Obrigada por estarem presente comigo numa reflexão
de um tempo que nunca nos será tirado. Deus nos abençoe. Até a próxima quinta, profundamente. Abençoe a cada um de vocês, os que vão chegar. Que o Espírito Santo ilumine cada um, como é Jesus. Como é Jesus, ele fala uma parábola dessa, e o que significa essa parábola. Ok? Obrigada a vocês por aceitarem o convite de estar com Deus um tempo na quinta-feira. Mais uma vez eu digo, nunca nos será tirado. Só ganharemos com esse tempo.